assim, Um Cão Andaluz. Foi mal aí. Nunca vi. Sabe que era o Nem eu. clássico da novela. Um Cão Andaluz. O surrealismo foi um movimento artístico da primeira metade do século XX, com um manifesto escrito pelo poeta francês André Breton, que muitos tomam como o lançamento oficial desse movimento. Artistas inspirados pelos conceitos de psicanálise do Freud mergulharam nessa representação do subconsciente, dos sonhos, quebrando com a narrativa bem linear do cinema clássico para produzir obras aparentemente sem nexo. No seu manifesto, Breton tece o conceito de suprarrealidade, onde o véu entre o sonho e a realidade cai, revelando essa nova realidade, uma realidade absoluta. Essa é uma das coisas que ajuda a gente a perceber o valor que esse movimento dava aos sentimentos, às emoções, aos instintos, aos elementos mais irracionais e subconscientes do humano, que é de onde eles acreditavam que as obras de arte deveriam vir. To deny our own impulses is to deny the very thing that makes us human. O movimento procurava quebrar com o status quo da sociedade, procurando reconstruí-la com as emoções e os desejos de seus habitantes. E estes, por si, eram convidados a uma autoanálise e a uma autodescoberta. Ao produzir filmes que fogem da regra clássica de espaço e tempo numa narrativa, os surrealistas convidam a gente, como plateia, a ter nossas próprias interpretações do que está sendo mostrado em tela. Ao fugir da linearidade da contação de histórias e investirem na subjetividade das interpretações de seus espectadores, os cineastas desse movimento compuseram odes aos sentimentos e aos sentidos, criticando a hipocrisia da sociedade da época que oprimia seus próprios desejos e sua própria humanidade. E o objetivo era libertar a sociedade dessas amarras impostas por tradições tidas como ultrapassadas e ultraconservadoras. Um dos grandes representantes do surrealismo no cinema é Um Cão Andaluz, produzido em 1929, escrito e dirigido pelo espanhol Luis Buñuel, que divide o roteiro com um dos maiores expoentes artísticos do movimento, Salvador Dalí. Os dois, aliás, também estão no filme. Não há como dar algum tipo de sinopse aqui, já que o filme basicamente se resume a um conjunto de várias cenas perturbadoras juntas, como uma representação visual de um pesadelo. Com sua quebra de paradigmas da estrutura narrativa clássica, esta obra causou estranheza e gerou um importante debate sobre o que deve e pode ser considerado um produto da sétima arte. Há muito simbolismo neste filme. Por exemplo, desejos sexuais reprimidos pelas instituições religiosas e moralmente conservadoras, representados quando um dos personagens não consegue avançar na mulher que deseja por estar preso às cordas que o prendem a elementos religiosos e que representa a burguesia da época, acusando a hipocrisia da mesma. Aliás, há uma cena muito famosa aqui que talvez você já tenha visto, que é a do olho cortado, que não era um olho humano de verdade, obviamente, dá pra ver até um olho de um bezerro que já estava morto. Mas essa história do olho cortado pode representar uma proposta de eliminar o que se é visto na sociedade em si para poder voltar o seu olhar para dentro. De novo, esta é uma ode à subjetividade, como muito do surrealismo procurava ser. Um dos exemplos de como o cinema surrealista quebrava as regras clássicas de narrativa, que mostrava conflitos com começo, meio e fim, é a cena que uma personagem abre a porta de sua casa, que possui uma janela para um centro urbano, mas assim que ela cruza essa porta, ela está numa praia. Antes do surrealismo, haveria um corte que indicaria passagem de tempo para que a moça se deslocasse até a praia. Outra amostra era uma cena intercalada por uma cartela com os dizeres 16 anos antes, mas que não muda nada do que está acontecendo. Os personagens estão no mesmo lugar e a cena segue como se a cartela simplesmente não existisse. Essa estrutura onírica, fantasiosa de sonhos é uma ótima representação do que o surrealismo se propunha, usando as abordagens freudianas da psicanálise para criar metáforas visuais que ilustravam sentimentos e conflitos emocionais dos personagens. Quando você for assistir a um filme surrealista, procure evitar lógicas narrativas. Procure, na verdade, sentir as emoções a que a obra se propõe. Justamente por esse tipo de proposta, essa não é uma obra de fácil digestão, não é todo mundo que vai ver e vai se entreter. Mas há valor nesse tipo de arte aqui que busca provocar pensamentos com o objetivo de evolução social, onde os indivíduos tenham mais liberdade para serem quem são, livres de julgamentos e amarras impostas por tradições que acabam cerceando aqueles que seguem as mesmas. Também é inegável que este movimento trouxe grandes avanços a técnicas de narrativa para o cinema, porque eram muitos artistas que estavam abraçando a proposta de pensar fora da caixa, de vamos fazer uma coisa diferente aqui do que está sendo feito até agora, e assim experimentaram com diferentes maneiras de lidar com a linguagem audiovisual. Até hoje, no início do século XXI, há muitos cineastas influenciados pelo surrealismo que procuram trazer elementos desse movimento para os seus projetos. Um dos exemplos mais famosos é o David Lynch. O surrealismo trouxe interessantes propostas de quebras da realidade para que, com isso, o ser, o indivíduo, se desconstrua e, assim, se descubra. É uma ode àqueles que ousam enxergar o mundo de outra maneira, que ousam pensar fora da caixa. E, assim, descobrir formas mais criativas de melhorar a sociedade em que se encontram. Para quem quiser entender um pouco a que este movimento se propõe, dá para você ver O Cão Andaluz inteiro facilmente no YouTube, dá para encontrar ele. É uma obra curta, com pouco mais de 20 minutos, e gostando dela ou não, não há como negar que é uma obra de suma importância para o cinema. Pessoal, muito obrigado por assistirem meus vídeos. Gostaram desse tipo de vídeo que eu fiz aqui? Querem saber mais de coisas antigas? Comenta ali, curte aí para continuar dando passos netos e não deixem de se inscrever aqui.